Oi. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de exposições em Apocalipse. Penso que você deixe logo engatilhado, Apocalipse capítulo 17. Então, nessa visão, João fala sobre a mulher que é chamada de a grande meretriz e Babilônia. No capítulo 18, nós encontraremos um relato sobre a queda da Babilônia e dos seus impérios. Os capítulos 17 e 18, eles fornecem uma discussão detalhada a respeito do sexto e o sétimo flagelos que nós vimos na mensagem anterior, né? O capítulo 17 apresenta uma descrição dessa grande meretriz, enquanto o capítulo 18 descreve a derrocada da Babilônia, a derrocada do mundo. Então, nesses capítulos, nós vamos começar a ver a queda dos aliados do dragão, os inimigos de Cristo que já foram apresentados anteriormente, foram o dragão, a besta do mar, a besta da terra, ou seja, o falso profeta, a Babilônia e os homens marcados pela besta. E nessas visões, nós vamos começar a ver a queda desses adversários, e a derrota do dragão vai ser descrita ali no capítulo 20, no famoso capítulo 20. E o nome Babilônia, a grande, parece tanto aqui no capítulo 17 quanto no 18, e alguns intérpretes, alguns estudiosos, entendem que Babilônia é uma referência a Roma, com o auxílio de uma moeda romana da antiguidade, representando a deusa Roma, sentada sobre 7 colinas. Mas nós vamos observar que ela pode representar, além disso, mais do que simplesmente o Império Romano. Simon Kistemaker, um teólogo, escreveu o seguinte: essa mulher é a grande tentadora, sedutora e mentirosa a serviço de Satanás e da besta. Ela não esteve a serviço apenas nos dias de João, mas desde o tempo da queda estará até a consumação. E também, ao mesmo tempo, essa mulher aparece como uma grande metrópole, que em consequência do juízo de Deus, perde toda a sua riqueza comercial e financeira. Essa cena, no entanto, não fala do Império Romano, mas antes da total e permanente derrota de todo o mundo anticristão. Portanto, essa besta tem uma longa história e ela está presente hoje e finalmente irá para a sua destruição. Essa besta transcende impérios, sucessivos impérios do mundo, que inclui também o Império Romano ali nos dias de João. William Hendrickson disse: a meretriz representa também o mundo como centro de sedução anticristã em qualquer momento da história. Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 17 inteiro, então vamos dar sequência à nossa exposição, certo? Só trouxe algumas informações sobre o que vamos trabalhar hoje. Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito no deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com imundícias
sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, ia com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vou ler até aqui, vamos fazer oração e durante a pregação nós vamos ler as outras partes. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento, Senhor, para a nossa alma. Nesse momento eu te peço, Senhor, prepare os nossos corações para nós recebermos, Senhor, a Tua boa semente. Fala conosco, Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Eu reconheço a minha fraqueza, a minha dependência e total necessidade de Ti. Eu te peço, Senhor, fala, Senhor, ao coração do Teu povo, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha nossa, Redentor nosso, e que somente o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Tá. Ajeitar aqui. Então nós vamos desenvolver o capítulo 17 em duas partes. A primeira parte, a visão da grande meretriz, foi o texto que nós lemos agora. E a segunda parte, a interpretação da visão, que vai ser os versos 7 a 18, que eu vou ler posteriormente. Tudo certo? Então vamos começar com a visão da grande meretriz. O texto bíblico disse: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. A descrição dessa mulher claramente a identifica como má, muito claramente. Essa mulher não é a igreja, nós não podemos confundi-la com aquela mulher que nós vimos em Apocalipse 12, ela não é uma esposa adúltera, mas ela é uma meretriz. O grego traduzido por meretriz é pornês, de onde surge a palavra pornografia. Pornês, de onde surgia essa palavra, né? Pornografia. Ela seduziu os reis e habitantes da terra. Ela promove relacionamentos ilícitos, os quais, por sua vez, levam os seus seguidores a se desviarem do caminho. Ela influencia a idolatria, a imoralidade, corrompendo aqueles que com ela se envolvem. Ela está sentada sobre muitas águas. Nós vamos ver que isso será explicado posteriormente. Lá no verso 15 diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então a própria Bíblia vai explicando a Bíblia, né? Então esse texto aqui diz que ela está sentada sobre muitas águas. E aí o texto seguinte diz o que significa isso. Isso é, nenhuma nação, nenhuma classe, nenhuma geração está a salvo dessa grande mulher misteriosa. Isso é, o mundanismo não está restrito a uma nacionalidade. Mundanismo não é somente coisa de brasileiro, ou coisa de americano, ou somente as pessoas daquela determinada ideologia, ou daquela determinada classe social. Todos estão sujeitos a se contaminar com essa meretriz. A visão prossegue: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Vi uma mulher montada
numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças, 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Então João é levado agora, em espírito, ao deserto, e ele vê essa mulher montada numa besta. Ele descreve as suas vestes e menciona um cálice transbordante de abominações nas suas mãos, da sua mão. É notável que as roupas chamativas dessa mulher são apenas uma fachada, porque ela mora no deserto. Nós podemos refletir sobre isso, que por trás das luzes deslumbrantes do mundo está a desolação. O número 7, que é mencionado aqui, como nós já vimos em Apocalipse, indica a sua totalidade. Número 10 significa a plenitude do sistema decimal. E essa passagem também está baseada nas profecias de Daniel, lá no capítulo 7, que alude ao poder de uma besta de 10 chifres. As 7 cabeças e 10 chifres apontam para o seu poder, para a sua autoridade mundial. E o significado específico desses versos também seria apresentado e será apresentado posteriormente. O nosso segundo ponto. E a besta escarlate remete ao dragão vermelho, que nós já vimos ali no capítulo 12. Viu-se também outro sinal no céu, diz lá capítulo 12, 3. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A vestimenta dessa mulher, púrpura, escarlata, indicam luxo, realeza, em contraste com o linho fino, brilhante e limpo, usado pelo povo santo de Deus. E o cálice cheio de coisas abomináveis representa os caminhos idólatras e imorais desta mulher. Um teólogo descreveu da seguinte forma, olha o que ele disse: poderíamos esperar encontrar nessa taça, uma bebida deliciosa, mas em vez disso, ela está cheia de abominações, impurezas, da fornicação, da prostituta. A palavra abominação indica os objetos e práticas que são fortemente ofensivos a Deus. Entre outros, inclui a adoração de ídolos, o salário da prostituição, atos homossexuais e perversões sexuais, a bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação. A taça de ouro está cheia de idolatria que ofende a Deus e o provoca. Mas a taça está sendo entregue ao povo em geral, que está sendo seduzido a beber do seu conteúdo. Quando eles beberem, os resultados serão desastrosos, pois se tornarão vítimas de pornografia, jogos de azar, extravagâncias, poder, desejo de obter uma posição de celebridade. A grande prostituta ocupa uma posição central numa cultura anticristã. Quem comentou isso foi Simon Kistemaker. O texto prossegue dizendo: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ela é vista como a mãe das prostitutas, como Babilônia, a grande. Babilônia representa a sedução do mundo. Babel foi o início do reino de Nimrod, como você vê lá em Gênesis 10:10. Em Babel, Nimrod e o seu povo tentaram construir uma torre para alcançar até o céu.
até que Deus confundiu a sua língua, frustrou os planos. O nome Babel significa confusão. Também lembramos da Babilônia, do seu rei, em outra época, outro momento das Escrituras, Nabucodonosor. Em Daniel 4:30 diz que o rei ficou tão cheio de orgulho ao contemplar a cidade da Babilônia, uma das grandes maravilhas do mundo. Nós vamos observar nas Escrituras, Babilônia representa o mundo dos pecadores opostos a Deus. R.C. Sproul explica que nesse contexto é provavelmente um símbolo que representa a cidade de Roma. Ali os primeiros leitores de Apocalipse, provavelmente eles remetiam logo com o Império Romano, mas por extensão, um símbolo do sistema mundano, imoral e corrupto em toda a era da igreja com a sua imoralidade. Então, nos dias de João, Roma não somente perseguia a igreja com a espada, mas também tentava enganar os crentes por meio das ilusões da grande cidade. William Hendrickson disse: o mesmo é verdadeiro hoje. Os governos anticristãos não destroem os templos, transformam alguns deles em locais de diversão mundana. Assim, ao longo da história, a besta e a mulher estão sempre associadas. Então nós vimos aqui que no contexto de João, a pressão mundana ali no Império Romano envolvia frequentar festas, celebrações, que envolviam rituais religiosos pagãos, que envolviam também imoralidade sexual. Além disso, naquele contexto, era muito comum também a necessidade da adoração ao imperador e a perseguição aos cristãos que se recusavam a participar dessas práticas. Então, naquele contexto, no Império Romano era muito comum esse tipo de adoração idólatra, que envolvia também moralidade sexual e culto a demônios, a ídolos, bem como a adoração ao imperador, que também era uma forma de idolatria. E tudo isso envolvia sanções e pressões e perseguição aos cristãos que se recusavam a participar dessas práticas. Os crentes eram perseguidos, os crentes eram pressionados, e vocês sabiam que os crentes eram acusados de serem ateístas? Vocês sabiam disso? Eles eram acusados de ateus, porque eles não queriam participar de celebração e não criam em outros deuses com D minúsculo, não adoravam os deuses romanos. E os que permaneciam fiéis em sua fé sofriam consequências severas, Quando diz lá no final do texto que nós lemos, sobre a embriaguez dessa mulher com o sangue das testemunhas de Jesus, isso indica todas as formas de perseguição, incluído ostracismo econômico, exílio, prisão e até mesmo martírio. Queridos, vocês percebem uma coisa? Essa mulher que se apresenta vestida de forma luxuosa, tem um cálice de ouro na mão, parece ser atraente, sedutora, só que isso tudo é um engano, é uma fachada, é uma armadilha. É como aquele, não sei se vocês já viram um desenho antigo, que tinha um rapaz, um homem, que ficava interessado, e aparecia uma mulher muito atraente, sedutora, e ele ia seguindo aquela mulher, e ela o levava até o inferno. Quando ele chegava lá, ela pega e tira a máscara, era um demônio que estava por trás daquela mulher. De forma semelhante, eu lembrei dessa cena, porque indica que o mundanismo pode parecer atraente, prazeroso, mas no final conduz à desgraça. É como, não sei se vocês já fizeram isso, colocaram uma ratoeira na casa de vocês, Está lá o queijinho na ratoeira, o rato ele vai lá, acha que vai se dar bem com o queijinho, vai ser prazeroso, mas aquilo ali vai ser a sua destruição, vai ser a sua destruição.
E em sua primeira epístola, o próprio apóstolo João, ele também registrou, como nós lemos aqui na ordem de culto: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que tem no mundo, que há no mundo, a concupiscência, isto é, o forte desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, se eternamente. Então, queridos, o simbolismo da Babilônia também é aplicável ao nosso contexto. Ele não está restrito ao Império Romano dos dias de João. A Babilônia é um mundo como um centro de comércio, cultura, poder. Essa mulher representa tudo o que tenta, seduz e afasta as pessoas de Deus. Tudo o que desperta a luxúria da carne, o forte desejo dos olhos, o orgulho da vida. Essa mulher misteriosa é a cidade prostituta. A Babilônia é a fonte arquétipica de toda manifestação idolátrica, no tempo e no espaço. Sobre esse assunto, Joel Bick, ele faz uma reflexão interessante, porque às vezes quando a gente fala a respeito de mundanismo, a gente pensa assim, só nas pessoas que estão lá fora. Às vezes a gente fala de não, mundano é só aquele grande pecador, né, que passa ali embriagado, drogado na rua, de forma externa, e às vezes a gente acaba não percebendo, não identificando o perigo do mundanismo nas nossas próprias vidas. A gente precisa examinar os nossos próprios corações, nossa própria visão de mundo, nossas motivações. Observe o que o Joel Bick falou. Temos a tendência de pensar no mundo como algo lá fora, ou distante de nós. Também tendemos a identificar a mundanidade em termos de aparência ou conduta externa. Mas isso é muito simplista. A mundanidade é muito mais do que fumar, beber demais, ouvir música ímpia e assistir filmes pecaminosos. A mundanidade é uma atitude do coração em relação a Deus, aos nossos semelhantes. Inclui falta de amor e orgulho, inclui egocentrismo, amargura, indulgência. É pensar muito bem sobre si mesmo, enquanto ignora a dor dos outros. A mundanidade é admirar as pessoas, em vez de adorar a Deus. É tornar Deus pequeno e as pessoas grandes. Obviamente, meus irmãos, nós notamos pensamentos mundanos de uma forma geral na sociedade que nos cerca. A imoralidade é patente em músicas, filmes, séries, e na maneira como culturalmente ocorrem, por exemplo, os relacionamentos em nossa cultura. Todavia, como o Joel Bick afirmou, nós podemos pensar que algo que ocorre somente externamente está longe de nós, porém precisamos sondar os nossos corações, nossa atitude e motivações em relação a Deus e às outras pessoas. Eu pergunto a você hoje, você já foi tentado a abandonar ou a negociar a sua fé? As seduções e fortes desejos desse mundo serão convidativos para você. Como eu disse, assim como o rato sente-se atraído ao queijo que está na ratoeira, esse prazer é destrutivo para você. O forte desejo da carne, o forte desejo dos olhos e a soberba da vida são destrutivos. A imoralidade destrói casamentos, destrói ministérios, destrói testemunho, afeta a nossa comunhão com Deus. Os prazeres pecaminosos não preenchem e, por fim,
trazem consequências bem desagradáveis. 4 pecados são patentes quando nós observamos a descrição dessa Babilônia aqui. Nós vimos que ela rejeita Deus, o Deus verdadeiro, por meio da idolatria. A idolatria é notada aqui. Nós vimos também que ela promove a imoralidade sexual, o sexo fora da aliança do casamento. Ela se satisfaz com os próprios desejos egoístas e gananciosos, e vimos que ela persegue e assassina aqueles que seguem Jesus. E de forma semelhante, nós notamos que a nossa cultura muitas vezes celebra coisas que são erradas. O que é celebrado muitas vezes é sensualidade, imoralidade, idolatria. Como na Babilônia, o que é celebrado em nosso contexto, muitas vezes é aquilo que as Escrituras condenam. Quem são as celebridades do nosso país? Quem são as pessoas que estão em ascensão, que aparecem nos principais programas, que ganham muito e muito dinheiro, às vezes, né, por sua própria imoralidade? Qual é o conteúdo das músicas que têm sido populares no nosso país? Um dia desse eu peguei um Uber, a música que ele estava tocando na rádio era de um conteúdo tão depravado que o próprio Uber ficou constrangido e mudou lá a estação do rádio, que ficou um clima constrangedor, com aquela letra de música, tocando nas rádios como se fosse a coisa mais linda do mundo. E aí você vai entrar na internet e ver quantas visualizações um clipe desse tem no YouTube. Às vezes são milhões de pessoas que estão acessando isso e cantando junto e ouvindo como se fosse algo lindo. E essas pessoas são célebres, são valorizadas. Esse conteúdo é célebre, é valorizado. Nós vamos observar agora o nosso segundo ponto, a interpretação da visão. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças, os 7 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Interessante, esses versos eles são um pouco desafiadores, né? Ela era, não é, mas aparecerá. A gente vai ver o que significa isso com calma. Mas esses textos são um pouco difíceis. Talvez esse capítulo 17 seja um dos mais difíceis do livro de Apocalipse. Então, nesses versos, nós notamos que o anjo começa a dar uma descrição da besta montada pela mulher, juntamente com a sua influência entre os descrentes. Então, o anjo explica que a besta era, não é, está para emergir e caminha para a destruição. Eu vou ler aqui um trecho do comentário do D.K. Beale sobre esse assunto, para trazer uma clarificação sobre esse texto que é um pouco desafiador. Ele diz o seguinte: embora a besta apareça temporariamente para derrotar toda a comunidade da igreja no fim dos tempos, sua vitória será de curta duração. Logo depois ela irá para a destruição. A fórmula tripla corresponde à carreira de Satanás em Apocalipse 20, do 1 ao 10. O que está sendo dito aqui vai ser semelhante ao que nós vamos encontrar lá em Apocalipse 20. De modo que ambos se referem aos mesmos eventos do ponto de vista respectivamente da besta e de Satanás. Lá, Satanás será dito ter existido no passado, ou seja, ele era, pois ele existia antes da ação do anjo, no verso 2 e 3. Ele está trancado em um abismo, nós vemos isso em Apocalipse 20, do 2 e 3, ou seja, não é,
Mas então, depois dessas coisas, ele deve ser solto por um curto período de tempo. Lá em Apocalipse 20 também, do verso 7 ao 9, diz que ele está prestes a sair do abismo. Finalmente, ele também irá para a destruição. Antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no livro de Gênesis, nós vemos ali a serpente enganando Eva. Nós vemos que há uma promessa a respeito de um descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas por muito tempo as nações andaram ali em cegueira, em ignorância. O Senhor deu uma promessa. Dali dessa promessa, depois o Senhor ia fazer aliança com Noé, com Abraão. O Senhor ia eleger a nação de Israel, né, ia fazer aliança com aquela nação. E por meio daquela nação, né, posteriormente, o Senhor ia fazer aliança com Davi, e daí ia vir o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a antiga aliança, ela está muito circunscrita a uma nação, a nação de Israel. Ela deveria ser um luzeiro para as outras nações do mundo. Mas nós vemos ali um mundo em trevas, encegueirado. Muitas nações não conheciam o nosso Senhor, né? Nós vemos ali um ou outro vislumbre no Antigo Testamento. Jonas, ele vai até ali a Nínive, a cidade de Nínive. Tem um ou outro ali, uma outra gentil conhecendo ali o Deus de Israel, mas isso ainda está muito concentrado àquela nação. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo vence Satanás. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos, ele vive uma vida perfeita, ele é tentado por Satanás. Inclusive o inimigo vai dizer, né, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele oferece às nações os reinos para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não cai em tentação, ele vai, completa a sua missão na cruz, certo? E o Senhor Jesus Cristo derrota Satanás na cruz do Calvário. E o que Jesus diz na grande comissão? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Agora Cristo, ele já venceu a nova aliança. Ela não está limitada à nação de Israel. Satanás, ele teve os seus poderes restritos, ele não pode mais enganar as nações da mesma forma como eram antes. Agora a igreja vai até o mundo pregar o evangelho e avançar. Então o Satanás era aquele que era e não é, porque ele está com seus poderes restritos, mas ele virá. Ou seja, lá no Apocalipse 20 fala que ele vai ser solto por um curto período de tempo, antes da segunda vinda de Cristo. É por isso que o texto diz que ele era, que ele não é e que ele virá. Deu para entender? Então, isso vai ser retratado também ali em Apocalipse 20, certo? Então, vamos lá. Os incrédulos, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, eles vão seguir a besta e vão adorar a besta. Está escrito no livro da vida, se refere aos crentes cuja salvação foi garantida. Os nomes que não estão escritos no livro se refere aos descrentes que não se beneficiaram dessa segurança, né? Então, quando ele está falando aqui desses que seguiram a besta, que eles não têm os seus nomes no livro da vida, é por isso que eles seguiram a besta. Hoje de manhã o irmão Samuel estava falando, e nós até abrimos um texto, que o Senhor Jesus Cristo certa vez disse, para um grupo de judeus que eram incrédulos e estavam questionando a Cristo, e ele falou assim: vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquelas que são ovelhas de Cristo vão confiar no Senhor. As ovelhas de Cristo não serão enganadas pela besta, não perecerão, né? As ovelhas de Cristo vão ser conduzidas por Ele até a cidade celestial. E o anjo passa a explicar o significado dessas 7 cabeças da besta e dos 10 chifres. O texto diz assim: aqui está o sentido
que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco. A besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. É provável que para os primeiros leitores ali de João, a personificação contemporânea da besta para eles era o Império Romano, era Roma. As 7 colinas de Roma podem ter sido parte do que influenciou João a usar o número figurativo 7. Todavia, como nós vimos, isso também pode ir além desta interpretação. O livro de Daniel também faz referência a cabeças retratando reinos. Assim como os reinos com 7 cabeças, lá em Daniel 7, do 4 ao 7, abrange o tempo da Babilônia até Roma, isso é o comentário de Bio, cujo domínio durou vários séculos depois de Cristo, assim a besta de 7 cabeças em Apocalipse 17, também abrange muitos séculos e provavelmente toda a história, especialmente porque as características dos 4 impérios de Daniel são aplicadas em Apocalipse, não a 4 animais diferentes, mas a uma figura bestial. Então, aqui o Bill está mostrando que isso pode ser aplicado ali ao Império Romano, mas também ao longo, da história, talvez toda a história. E como esse texto, ele, como eu falei, é um pouco difícil, eu trouxe aqui a interpretação de um autor que eu achei que foi bem esclarecedor sobre o texto, que foi Richard Brooks. Ele falou o seguinte sobre esse texto que nós lemos aqui, preste atenção. A mulher montava uma besta escarlate, que era, conecte isso com os 5 reis que já caíram, e você terá uma manifestação típica do mundo. No reino da velha Babilônia, Assíria, Nova Babilônia, Medo-Persa e Greco-Macedônia. Reinos do mundo antigo que têm existido e já passaram. A besta que agora não é, conecte isso com o rei, ora em existência, em outros termos, ainda que grande medida da manifestação da Babilônia já tenham desaparecido sem deixar qualquer vestígio, contudo, a Babilônia continua viva e bem, e é vista nos dias de João. Eis uma alusão ao Império de Roma, que se expandia por todas as direções nos duros dias de perseguição, nos quais João mesmo ainda vivia. E a besta que ainda virá, e note bem de onde, do abismo e caminha para a destruição, Babilônia possui este hábito de ressurgir na história, recebendo inspiração do próprio poço do inferno. Ela reaparece vez e mais vezes, com a mesma velha contextura, com as mesmas velhas seduções e com os mesmos velhos acenos para manter as pessoas na escravidão do pecado. Conecte isso com o rei que ainda virá e permanecerá por pouco tempo, o que é mais bem entendido como uma referência coletiva a toda a hoste de governos e regimes mundanos, babilônicos, anticristãos, os quais oporão a igreja pouco antes do regresso de Cristo em glória no fim dos séculos. Portanto, esses reinos que são mencionados aqui, eles dizem respeito ao poder opressivo de reinos ao longo das eras que arrogam para si prerrogativas divinas e perseguem o povo de Deus. O anjo continua explicando como se dá, então, a destruição da prostituta e a vitória do Senhor. A palavra de Deus diz assim: pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis.
Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Esses reis unidos aqui, eles estão em aliança, eles dão poder à besta, eles se submetem à autoridade dela, e eles têm um objetivo: fazer guerra contra o Cordeiro. No entanto, eles não triunfarão, porque o Cordeiro os vencerá. A base para a vitória do Cordeiro está no fato de que ele é Senhor dos senhores e ele é Rei dos reis. E os eleitos fiéis também reinarão com o Senhor. O que cumpre a profecia lá de Daniel no capítulo 7, 22, que diz assim: até que veio um ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, unidos com o Senhor, nós compartilhamos de sua vitória, e nós somos herdeiros das suas bênçãos. E no verso 15, como nós já lemos, nós entendemos que as águas representam a raça humana que está sob o poder dessa mulher, como nós já consideramos anteriormente. E caminhando para o final, nós vamos ler o verso 16 e 17. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz. Olha, os chifres odiarão a meretriz, a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo, porque em seu coração incluiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quando fala a respeito disso, ao ler esse versículo, nós podemos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos 3, 23 ao 24, que diz assim: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, esses reis e a besta são governados pelo próprio diabo, não possuem virtudes do amor, possuem respeito, estão cheios de ódio, e uma vez que se sujeitam à mulher, eles desprezam a sua autoridade e se voltam contra ela, ou seja, eles mesmos vão se destruir. O Bíblia explica da seguinte forma: o objeto dessa destruição inclui a igreja apóstata, que cometeu atos de imoralidade ao cooperar com o sistema econômico idólatra. Sua líder foi até mesmo referida sob a imagem de uma prostituta. Seus seguidores terão a vergonha de sua nudez revelada. A referência à vergonha de sua nudez pode indicar a presença de atividade de Jezabel em Laodiceia. Surpreendentemente, a frase, eles comerão a sua carne, é uma reminiscência do destino de Jezabel. Os cães comerão a carne de Jezabel. A destruição de Jezabel, de acordo com o mesmo versículo, também aconteceu de acordo com a palavra do Senhor, assim como é o caso aqui. E ele prossegue na outra parte dizendo: embora a maioria dos comentaristas do passado tendesse a identificar a Babilônia apenas com a cultura romana ímpia, apenas com a igreja apóstata, ou apenas com o Israel apóstata, é melhor ver essas identificações como não mutuamente exclusivas. A cultura religiosa, econômica, perversa do sistema mundial romano maligno, que é transtemporal, é o foco. E a igreja apóstata e o Israel descrente estão incluídos nela, na medida em que se tornam parte do sistema mundial pecaminoso. Queridos, nós observamos aqui como é algo irracional nós confiarmos nesta mulher, nós confiarmos nessa besta, nós seguirmos esse caminho desagradável ao Senhor. Mesmo que você ache que possa ter algum prazer momentâneo,
seguir este caminho, no final ele vai caminhar para a sua própria destruição. A igreja que tolerar em seu meio o mundanismo, como nós lemos na carta às 7 igrejas, tinha uma igreja que tinha o perigo de se tornar uma igreja tolerante demais, porque ela se tornou uma igreja mundana. Ela tolerava Jezabel, ela tolerava falsos mestres, falsos ensinos. Qual é a consequência dessa igreja? Ela mesma está se destruindo. Ela vai ser destruída por essas influências que ela está recebendo. Uma igreja, ela deve ser luz do mundo. A luz, ela faz a diferença, ela brilha em meio à escuridão, é como um farol em meio à noite. Mas se ela perde o seu brilho, ela vira trevas, ela se destrói, ela perde o seu sabor, não serve mais, ela perdeu a sua função, ela deixa de ser uma igreja verdadeira, por exemplo. É perigoso nós seguirmos por esse caminho, né? Eu lembro como o Rei dos Reis, esse que derrota todos os seus inimigos, ele humilhou o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Certa feita, Nabucodonosor, ele foi passear e olhou ali a beleza da Babilônia. Ele olhou ali e pensou: nossa, eu sou o cara, eu sou o construtor disso daqui, eu sou o rei da Babilônia. E o Senhor deu uma lição para aquele rei, para mostrar que ele é o rei dos reis, que ele é o Senhor dos senhores, que o céu domina. Nabucodonosor ficou se comportando como um bicho, ele perdeu sua sanidade, ele ficou se comportando como um animal, por tempos em tempos, para aprender que sem ele, sem Deus, ele não é nada, que é o Senhor quem levanta reis, que é o Senhor quem destitui reis, e que no final das contas, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o Senhor. No final das contas, esses reinos se tornarão diante de Deus nada, diante do reino do Senhor. Só tem um Senhor dos senhores, só tem um Rei dos reis. Daniel, aqui no capítulo de Daniel, eu acho que é o capítulo 4, diz assim: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se dizes, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ei comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o cima de ti, dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens, passou a comer erva como os bois, seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdadeiras, todos os seus caminhos são justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Olha a lição que o Senhor deu para este rei. Ele humilhou aquele rei soberbo, até que ele viesse a glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus por isso. E eu pergunto a você hoje que me escuta, onde está o seu coração? Você tem vivido em função de quê? Quais são as suas aspirações? O que lhe move? Qual é o Senhor que você tem servido? O que enche os seus olhos? Por qual padrão você tem guiado a sua vida? Pergunte a você mesmo hoje. A palavra de Deus tem sido o seu norte verdadeiramente? Você tem cedido ao mundanismo? Reflita. Hoje é o dia de arrepender-se, de abandonar os seus maus caminhos e retornar à obediência ao Senhor. Temos tomado cuidado para que o falso ensino não contamine a nossa igreja. Lembre-se que Satanás se disfarça até mesmo como anjo de luz. Como podemos discernir quando o mundo está exercendo influência dentro da nossa igreja local? Como nós podemos discernir? Observando todas as coisas à luz das sagradas letras, à luz da palavra de Deus. Fiquemos firmes na verdade, na sã doutrina que nós recebemos do Senhor. Não se desvie da verdade. Queridos, no livro de Apocalipse aparecem duas grandes cidades: a Nova Jerusalém, que desce do céu, que é a cidade de Deus, e a grande Babilônia, que representa o mundo controlado pelo diabo. Essas duas cidades têm cidadãos e têm governantes distintos. Uma é o reino de luz, outra das trevas. Uma é enraizada na verdade e a outra no engano. Os cidadãos da cidade celestial habitarão com Deus, com o Cordeiro e com o seu povo. E os cidadãos da Babilônia cairão com Satanás e os seus demônios. As duas cidades estão em contraste marcante uma com a outra. E eu pergunto, eu aviso, na realidade, você e eu somos cidadãos de uma dessas cidades. A qual delas você pertence? Os cidadãos dos céus são os crentes, são aqueles que se renderam a Jesus Cristo. E eu pergunto a você que me ouve, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Se Ele não é, arrependa-se do seu pecado hoje. Creia no Evangelho. Somente em Jesus você pode ser um cidadão da Nova Jerusalém. Em contraste com a meretriz que perecerá, a igreja de Cristo é a noiva que se alegrará nas bodas do Cordeiro. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela sempre nos ensina, ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos exorta. Pai, nos ajuda, Senhor, a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Que a tua palavra guie, Senhor, nossas ações. Que a tua palavra, Senhor, guie esta igreja local. Que a tua palavra seja o nosso norte, Senhor. Não deixa, Senhor, que a gente siga simplesmente porque todos fazem dessa forma. Não deixa, Senhor, nós vivermos de forma desagradável a Ti. Não deixa nós enganarmos a nós mesmos caminhando no caminho largo que conduz à perdição. Mas ajuda-nos, Senhor, a permanecermos fiéis em Ti, mesmo diante das pressões, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades da caminhada. Que venhamos perseverar firmes, Senhor, até a morte, e venhamos receber a coroa da vida. Eu oro em Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Convido você a ficar de pé.